Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre teste de comparação entre duas amostras dependentes. Então, na aula passada, nós falamos do teste de comparação entre duas amostras independentes. O que seria isso? Então, eu tenho dois grupos, né, o grupo A e o grupo B, e eu quero testar se a média entre esses dois grupos difere ou não. Ou seja, se esses dois grupos são diferentes na medida que eu estou analisando ou não. Quando nós falamos em grupos dependentes, o que acontece é o seguinte: eu tenho um grupo de indivíduos, por exemplo, e esse grupo de indivíduos vai passar por um tratamento e eu vou medir eles antes do tratamento e depois do tratamento. Então eu quero saber se esse tratamento teve um efeito nesse grupo de indivíduos que eu estou analisando. Então vejam que aqui as minhas amostras elas são dependentes, porque eu tenho dois grupos de medida, mas é dos mesmos indivíduos. Então eu vou pegar o mesmo indivíduo, vou medir ele antes e vou medir ele depois. Eu quero saber se houve uma diferença, se essa medida aumentou ou diminuiu depois do meu tratamento. Então, por isso que essas amostras são dependentes e elas têm que ser tratadas dessa forma, ok? Então, quais são os testes que nós vamos utilizar, né, quando nós temos amostras dependentes? Então, novamente, nós vamos ter que testar a normalidade dos dados. Então, se os dados são normais, nós vamos utilizar análises paramétricas, que são análises que utilizam a média e o desvio padrão como parâmetros, né? E nós vamos utilizar aqui, se os dados são normais, um teste T, só que um teste T pareado. Pareado porque ele leva em consideração, nesse caso, que eu tenho um indivíduo sendo medido duas vezes, antes e após o tratamento. Então, por isso que ele vai comparar par a par. Ele vai fazer, né, a diferença entre a medida anterior e posterior ao tratamento. Por isso que é pareado, ok? Se os dados não são normais, então se eles apresentam outra distribuição, nós vamos utilizar análises então não paramétricas, né, não paramétricas. E aqui nós vamos utilizar o teste de Wilcoxon, que também é um teste pareado. Então também vai levar em consideração que o mesmo indivíduo foi medido duas vezes, antes e após o tratamento. Então vamos falar primeiro do teste paramétrico para duas amostras pareadas, ou teste T pareado. Tá? Então, nós utilizamos aqui, quando nós temos dados com distribuição normal, então nós vamos utilizar a análise paramétrica, o teste T pareado. Então, o que acontece nesse caso? Então, quando eu meço o indivíduo antes, né, e depois de um tratamento, a ideia é que se esse tratamento não tiver efeito nenhum no indivíduo, basicamente a diferença entre a medida anterior e posterior ao tratamento vai ser zero. Né? Se não houve diferença, quando eu pego a medida depois do tratamento e diminuo a medida que ele tinha antes do tratamento, vai ter zero. Agora, se esse tratamento tem algum efeito em relação a esse indivíduo, ou essa medida vai aumentar, ou ela vai diminuir. Então, quando eu faço a diferença entre as duas medidas, eu vou ter um valor diferente de zero. Essa é a ideia do teste T pareado. Tá? Então, o meu H0 aqui, a minha hipótese nula, é que a diferença entre a primeira medida e a segunda medida no indivíduo, ou seja, a medida antes do tratamento e a medida depois do tratamento, essa diferença é zero. Então, a hipótese nula é que ele não vai nem aumentar e nem diminuir. Então, ele vai ficar na mesma. Então, quando eu diminuo um do outro, dá zero. A minha hipótese alternativa é que a diferença entre a medida antes do tratamento e depois do tratamento, ela vai ser alguma coisa diferente de zero. Então, ela vai ou aumentar ou diminuir. Né? Então, nesse caso, se eu tiver um efeito do tratamento, eu vou ter uma diferença entre as duas medidas aqui, uma diferença diferente de zero. Então, essa é a minha hipótese alternativa. Os graus de liberdade é n-1. Então, eu tenho um único grupo de indivíduos sendo medido duas vezes, ok? Então, como que nós vamos daí calcular esse valor do TST pareado? Então, ele vai ser igual à minha média aqui, a média das diferenças. Então, eu vou pegar cada indivíduo, vou pegar a diferença entre a medida 1 e a medida 2, ok? Tanto faz a ordem, desde que eu faça todos eles na mesma ordem. Então, eu posso fazer todas as medidas 1 menos todas as medidas 2, ou todas as medidas 2 menos todas as medidas 1. Não interessa, desde que todos eles estejam na mesma ordem.
Então, vai ser a diferença aqui entre as medidas, ok? Que eu tenho de cada indivíduo, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de n. Como que eu calculo o desvio padrão? Então, o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da somatória das diferenças, né, das medidas ao quadrado, menos a somatória dessas diferenças elevada ao quadrado, dividido por n, tudo isso dividido por n menos 1, ok? Muito bem, então o valor de x aqui, como eu já falei, eu vou pegar a medida, né, do indivíduo, a primeira medida, menos a segunda medida. Se esse valor de t aqui calculado for maior que aquele valor crítico de t que nós temos lá na tabela, eu vou rejeitar H0 e eu vou dizer que o tratamento tem efeito. Ou seja, existe uma diferença, né, em relação às medidas do indivíduo antes e depois do tratamento, ok? Se não tem diferença entre a medida antes e depois do tratamento, eu vou assumir uma hipótese nula, que basicamente, né, o indivíduo não aumentou, não diminuiu em sua medida aqui. Ok? E agora, se a minha distribuição não segue uma distribuição normal, então os meus dados, eu vou ter que utilizar um teste não paramétrico nesse caso, para amostras pareadas. Então, qual teste nós vamos utilizar? O teste de Wilcoxon. Então, nós vamos utilizar aqui também um teste não paramétrico para amostras pareadas. Como que esse teste ele vai ser feito? Então, lembre-se que os testes não paramétricos, eles transformam os valores em postos, eles vão ordenar os valores, né, em colocação. Eu tenho o primeiro valor, né, que seria o menor valor, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente. Né? Então, ele vai transformar o meu valor em um ranking, um posto, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo. Nós temos 6 pessoas aqui, que elas receberam uma medicação diurética, então elas possuem aqui o valor de produção de urina diária em relação a antes da medicação e depois da medicação. Tá? Então vejam o seguinte, nós temos aqui uma medida antes da medicação e uma medida depois da medicação, antes e depois da medicação. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a diferença. Então, a primeira coisa é fazer a diferença. Então, vai ser a diferença entre antes e depois. Então, aqui 1.600, né, mililitro por dia, menos 1.490 mililitros por dia. Então, esse primeiro indivíduo aqui ele teve uma diferença de menos 110. O segundo indivíduo teve uma diferença de menos 550. O terceiro indivíduo aqui, menos 1.300, perdão, menos 1.400, ele teve uma diferença positiva aqui, né? Ou seja, aumentou aqui em mais 100. O segundo diminuiu em menos 90, o terceiro menos 50, e o quarto menos 10. Ok? Então, isso aqui seria a diferença entre antes da medicação e depois da medicação. O que acontece? Agora nós vamos ranquear isso daqui, do menor para o maior. Só que um grande detalhe, nós vamos ranquear aqui independente do sinal. Então esquece o sinal. Ok? Então nós vamos pegar aqui 10 é o menor valor, 50 é o segundo menor valor, 90, né? Então nós vamos aumentando aqui, ó, 100, 110 e 550. Então esquece os sinais, ok? Então nós vamos ranquear aqui, né, as diferenças da menor para maior, sem levar em consideração o sinal. Depois disso, o que acontece? Nós vamos, agora que nós ranqueamos aqui, nós vamos adicionar esse sinal aqui da diferença no posto, no ranking. Então vejam que esse daqui vai ficar negativo, esse vai ficar negativo, esse vai ficar negativo, esse daqui vai ficar positivo, esse vai ficar negativo e esse vai ficar negativo. Então agora eu vou dar o sinal que eu tinha na diferença, eu vou colocar aqui no ranking, no posto que esse valor assumiu. Depois nós vamos fazer aqui a soma disso. Tá? Então eu vou somar menos 5 com menos 6, com mais 4, com menos 3, com menos 2, com menos 1. Isso vai dar menos 13. Então o valor de W aqui é menos 13. Ok? Então nós temos um valor de W, que é a soma dos postos, com o sinal. Então agora nós vamos calcular, ver se esse W é significativo ou não. Então o que nós temos aqui?
a média, né, de W, a média de W que a gente esperaria se não tivesse diferença, na hipótese nula é zero, né, se não houver diferença. Aqui nós temos o desvio padrão, que ele vai ser dado pela raiz quadrada de n, que é o tamanho amostral, né, n mais 1 vezes 2n mais 1 divididos por 6. E agora nós vamos calcular o valor de z, daquela nossa curva normal padrão. Então, nós utilizamos aqui, né, o valor de z. Então, nesse caso, o valor de z vai ser igual ao valor de w, que é a somatória dos postos, que é isso daqui, o valor de w, ok? Menos a média aqui de w, que é zero. Então, basicamente, w menos zero é w, dividido pelo desvio padrão de w, que é isso daqui que nós vimos aqui em cima, né, que é n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Então, quando eu calculo isso aqui, w, quando eu pego w, que é aquela somatória dos meus postos, divido por isso daqui, eu vou ter um valor de z padronizado. E agora o meu valor de z, se o meu valor de z for menor que menos 1,96 e maior que 1,96, ele está nos extremos. E ele é significativo. Eu digo que ele é significativo. Agora, se o meu valor de z tiver aqui entre, né, for menor que 1,96 e maior que menos 1,96, ele está no meio da minha distribuição, da minha curva padronizada, minha curva normal padronizada. Então, ele não é significativo. Então, valores extremos, que são maiores que esse, menores que esse, né, valor de z maior que esse, menor que esse, é significativo a 0,05. E valores entre esses dois aqui não é significativo. Então, é assim que nós calculamos o teste de Wilcoxon. Bibliografia recomendada, então, para essa aula é Bioestatística, Princípios e Aplicações, capítulo 9, né, o parte do capítulo 9, e Princípios de Bioestatística, aqui, capítulo 10, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.